A Rio+20, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, chegou ao fim com um documento que não entusiasmou muitos setores do planeta que lutam por um mundo melhor. Os debates da Rio+20 resultaram em um documento intitulado O Futuro que Queremos, com 49 páginas de texto. Ele foi discutido pelos líderes mundiais e, ao final, foi alvo de muitas críticas. O documento foi considerado fraco e sem objetivos claros. O próprio secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, num primeiro momento, considerou o documento sem ambição. Ao final da Rio+20, também não se consolidou o fortalecimento do PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Não se avançou na criação de um fundo para garantir a sustentabilidade no planeta a partir de verbas dos países desenvolvidos, inclusive com um imposto sobre transações financeiras. Um ponto de destaque do encontro, no entanto, foi a conclusão de que são necessários novos indicadores para se medir o desenvolvimento dos países. Há décadas, o PIB, Produto Interno Bruto, tem sido usado para medir o nível de crescimento das nações, a partir da produção de riquezas geradas durante um ano. O desafio será definir novas métricas que considerem outros fatores da qualidade de vida, como os serviços de educação, saúde, segurança, aliados à preservação da natureza. No Brasilianas.org de hoje, vamos fazer um balanço da Rio+20 e discutir as novas propostas de indicadores para além do PIB. Para debater o assunto, recebemos no nosso estúdio em São Paulo o professor do Departamento de Pós-Graduação da PUC São Paulo e ex-secretário de Negócios Extraordinários da Prefeitura e consultor da ONU, Ladislau Dalbor. E no nosso estúdio do Rio de Janeiro, a coordenadora do MBA em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, Suzana Feixas. E o professor da Universidade Estácio de Sá e presidente da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, Paulo Mibieli. Também contamos com a participação da jornalista Priscila de Paula. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo e você pode enviar perguntas acessando www.brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos fazer um balanço geral da Rio+20, tendo como foco as mudanças para a governabilidade e a questão dos indicadores únicos. Professor Ladislau, qual o seu balanço aí da Rio+20? Fraco. Digamos, primeiro que o tom geral recomendamos que, sugerimos, anotamos que, enfim, não há nenhum imperativo, né? Segundo, não há nenhuma meta concreta que possa, digamos, ser um ponto de referência que estamos avançando ou não estamos avançando, né? Por outro lado, é um documento que cobre as principais áreas, ou seja, retoma o que foi a Agenda 21, 26 áreas, águas, florestas, oceanos, etc. Tudo bem, cobre isso como obrigações, né? É muito frágil na parte de definir financiamento, na parte de definir responsabilidades. Tem também ganchos muito importantes. Por exemplo, fixa a necessidade de se partir para outro sistema de indicadores que complementem o Produto Interno Bruto. Ele fixa a necessidade das corporações prestarem relatórios, enfim, o chamado disclosure, né? A abertura de dados sobre seus impactos sociais e ambientais. Ele dá com muita força o papel dos poderes locais e das cidades, em particular das metrópoles, para definirem localmente suas políticas de desenvolvimento. Ou seja, eu diria o seguinte, no conjunto é um documento fraco. A melhor qualificação que encontrei no Rio durante as discussões é um britânico que disse: evoluímos para o mínimo denominador comum. Porque ele foi baixando até todo mundo estar de acordo, né? Mas, por outro lado, esses diversos elementos, como sistemas de contabilidade, papel das cidades, a necessidade de prestação de contas das empresas, a constituição de um órgão supranacional, global, planetário, de referência de avaliação de políticas de desenvolvimento sustentável, abrem ganchos para a gente pressionar para realizações concretas, né? Então, para mim, é um processo equilibrado em torno do centro. Agora, por outro lado, todo o processo de mobilização gerou
uma movimentação muito grande que é, por exemplo, o C40, que é o conjunto de 59 grandes cidades que decidiram avançar com políticas próprias. Gerou um conjunto de reuniões do sistema empresarial, desde as preparatórias aqui com o Instituto Ethos até as reuniões planetárias ou os estudos como o Visão 2050 das grandes corporações, né? Gerou reuniões muito importantes, mais de 8.000 organizações da sociedade civil. Então, há um ambiente, um clima, digamos, de pressão por mais, que não se traduziu no documento central, mas que, a meu ver, gera um nível de consciência planetário que é de um outro patamar. Tá, eu vou perguntar no Rio para a professora Susana Feixas. Professora, havia uma discussão muito grande aí dentro do Rio+20 entre grupos que achavam que você tinha que ter uma coordenação geral, uma coisa, digamos, os institucionalistas, e aqueles que achavam que se tinha que criar uma consciência no consumidor, no contribuinte, tudo para pressionar as empresas e pressionar governos também. No caso desse seu MBA em sustentabilidade, em que a Rio+20 reforça essa bandeira da sustentabilidade no âmbito das empresas? No âmbito das empresas, a sustentabilidade ela passa a ser reforçada pelos próprios relatórios que as grandes empresas têm feito, né, dando conta do que eles têm feito na área ambiental e na área social. Eu vejo avanços também na Rio+20 com relação aos relatos que foram feitos sobre experiências locais que têm levado a melhorias da qualidade ambiental e da qualidade de vida das pessoas, né? Então, esses relatos, essas ações que têm acontecido no nível local, né, eles dão um alento com relação a Rio+20, né? Já que o relatório que foi apresentado, como o professor comentou, ele é um relatório muito mais de compromissos do que da definição de metas. Mas eu percebo que foi o que nós conseguimos neste momento. Quer dizer, mostra que os países ainda não têm um nível de cooperação, um comprometimento global como nós gostaríamos e parte de que participou da Rio+20. Tá. O professor Paulo Bibielli, que é presidente da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica. No segundo bloco, nós vamos falar mais sobre indicadores, mas eu pergunto o seguinte, uma das discussões também que houve no Rio+20 é se deve tratar todos os países em cima dos mesmos indicadores, da mesma realidade, ou considerar as disparidades econômicas e características de cada um. Como é que o senhor viu essa discussão e a conclusão final do relatório? Bem, eu acho que você tem que tratar os países diferentes com as pessoas diferentes de forma diferente, né? Tem que levar em consideração esses indicadores. Eu queria retomar um pouco uma questão colocada anteriormente, quer dizer, sobre, digamos assim, essa desilusão com relação aos resultados da conferência. Você tem que levar em conta que havia expectativas muito elevadas, né? Eu acho que, em parte, por causa do governo brasileiro, em parte até pela imprensa, né, se esperava que fosse uma conferência tão importante quanto a Rio92. E ela não foi convocada para esse fim. Ela foi uma conferência de revisão, está até na convocação dela, não uma summit. Uma summit é uma reunião de chefes de Estado que tomam grandes decisões. Ou seja, você não ia assinar tratados, convenções, isso não estava planejado. E isso tem a ver com a própria história dela, né? A Rio+20 foi convocada logo depois do fiasco de Copenhague e já com o mundo em crise econômica. Então não era para se esperar mesmo que fosse uma conferência com muita força nesse contexto. E é um contexto muito diferente da Rio92, né? Que a economia estavam crescendo, havia um otimismo muito grande com a queda do muro e tinham várias discussões que já estavam correndo e foram fechadas na Rio+20, na Rio92, né? Mudanças climáticas, por exemplo. Se assinou a convenção porque já estava se discutindo isso anos antes, né? Então, a Rio92 foi uma reunião de fechamento, né? Dado o contexto da época, né? Dado o contexto da nossa época, não podia ser uma reunião, a Rio+20 de fechamento, tinha que ser uma reunião como foi, para abrir caminhos para mais adiante a gente poder fechar alguma coisa, né? Claro que eu esperava mais, eu acho que todo mundo esperava mais, mas tem que levar em conta que a ONU é isso mesmo, é o menor denominador comum. Você pode até dizer que, será que vale a pena todo mundo se reunir para conseguir tão pouco? Mas é que consenso
naqueles centenas de países, né, é muito difícil. Você tem que realmente ficar pelo menor denominador comum. E você teve avanços no caso dos indicadores de desenvolvimento sustentável e no caso de fortalecer a área ambiental dentro das Nações Unidas. Então, se você quer que essas coisas vão para frente, você tem que ter uma estrutura de governança para isso. E isso foi fortalecido pela Rio+20. Professor Ladislau, essa questão da governança do meio ambiente, governança global, explica um pouquinho em que termos que a Rio+20 definiu esse novo papel da governança global no meio ambiente. Olha, deixa eu dar um pouquinho de contexto, que é o seguinte, né? Os problemas que nós estamos enfrentando são globais, né? Aquecimento global, a destruição da vida nos mares, a liquidação da cobertura florestal do planeta, enfim, temos dramas, a poluição geral da água doce no planeta, a água já é ouro azul, então nós temos um conjunto de problemas que resultam de atividade planetária, um planeta em que encolheu, né, que se tornou muito mais denso. Nós temos, quando nasce meu pai, nós éramos 1,5 bilhão, né? Não é tão longe assim. Hoje somos 7 bilhões e 80 milhões a mais a cada ano, e todo mundo querendo consumir mais. Então, nós temos um problema que é planetário. Agora, se a gente olha a nossa governança planetária, o sistema multilateral é a fragilidade que tem, né? O Banco Mundial tem menos dinheiro que o BNDES, o Fundo Monetário, enfim, dá bons conselhos, né? As Nações Unidas continuam a ter uma estrutura herdada dos anos 40 que não corresponde para nada, né, ao mundo contemporâneo. Então, nós temos uma fragilidade de governança planetária frente a problemas que são globais, né? Essa fragilidade, eu acho que a conferência não conseguiu responder. O único ponto positivo é um artigo forte que diz que vai se constituir um grupo planetário de consulta, um tipo de presença ética universal sobre os grandes rumos, né? Não se constituiu uma nova agência com fôlego novo, e as responsabilidades nas diversas partes do relatório, nos 283 artigos, estão distribuindo, digamos que as diversas agências, por exemplo, o Habitat na África, o PNUMA, etc., tenham um papel reforçado, né? Mas não se gerou uma governança. Então, as esperanças, né, do que a gente tem discutido e do que eu participei nas discussões, é de que, como foi dito agora, isso aqui é um ponto de partida, e onde vão se dar efetivamente as políticas é ao nível das nações e ao nível das cidades, né? Porque a capacidade de governança planetária, o sistema multilateral praticamente não existe. Reunimos quando aparece um problema excepcional, aqui um G8, aqui um G7, aqui um G20, mas nós carecemos de um sistema articulador global. Ô, professora Suzana, pegando do ponto de vista das empresas, quer dizer, hoje tem um conjunto de ferramentas aí para avaliar os produtos, as certificações, as próprias certificações locais. Agora, eu percebi, né, na Rio+20 muita reclamação quanto à clareza desses relatórios das empresas. Ou seja, o consumidor na Europa, para você pagar por um produto ambientalmente sustentável, ele tem um custo. E essa diferença, para explicar que o produto mais barato ficou mais barato porque degradou o meio ambiente, parece que ainda não é muito perceptível a partir das informações, tanto nas embalagens como nos relatórios das empresas. Como se aprimorar essa questão das informações corporativas? Sem dúvida, as empresas avançaram bastante com relação à área ambiental em termos de racionalização do uso dos seus recursos naturais, uma maior eficiência energética, mudanças nos processos de produtivos, diminuição do nível de poluição,
né, uma revisão, inclusive, no design de produtos, né? O que a gente percebe é que o consumidor europeu dos Estados Unidos, do Japão, são muito mais exigentes em termos de pedir informações, né, e solicitar rotulagens corretas dos produtos para comprar, né? No Brasil ainda avançamos pouco com relação a essa questão. Mas já existem os selos verdes, certificadoras, né, que ajudam realmente o consumidor a poder fazer uma escolha entre um produto de uma empresa sustentável e de uma empresa que não trabalhe com essa sustentabilidade, esse compromisso ambiental e social com seus funcionários. Bom, a jornalista Priscila de Paula tem uma questão enviada por um telespectador. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo e você pode enviar perguntas através do site www.brasilianas.org. A gente tem recebido perguntas de telespectadores do Brasil inteiro. Essa é da Patrícia Figueiredo, de Belo Horizonte. Ela pergunta: sem novas regras a serem cumpridas, os governos se sentirão obrigados a estabelecer novas políticas? O senhor poderia responder. Olha, eu estou convencido do seguinte: o principal resultado dessa conferência é uma elevação do grau de compreensão planetário dos desafios. Muito mais gente está preocupada. Eu lembro, eu participei da Rio 92, antes da Rio 92, quando se falava do meio ambiente, era gente que gostava de borboleta, tartaruga, enfim, né? Se chamava de ecochatos, etc. Mudou o clima, né, a partir de 92. Eu acho que há um salto hoje com a Rio+20. Esse salto é vital porque, enquanto não houver pressões por parte da sociedade, no sentido desses anseios por mais igualdade, por mais respeito no meio ambiente, se transformarem em políticas, os políticos não vão tomar essas medidas. E as empresas vão avançar muito pouco, né? Eu lembro de uma reunião com a Vale do Rio Doce, que me disseram: nós conseguimos, com algumas medidas simples, reduzir em 70% o consumo de água. Eu achei uma maravilha, e é muito positivo. Só que depois pensei comigo, mas precisava esperar tanto se passavam algumas medidas simples, né? Então, na realidade, o que acontece? É um avanço da consciência. O avanço da consciência, a meu ver, é que destrava gradualmente os processos, né? Então, o trabalho, quer dizer, esses impactos difusos de tomada de consciência ampla no planeta dos problemas, a meu ver, não é secundário, constitui um fato político extremamente importante. O professor Paulo Mibieri, um dos pontos também que a gente notava, né, nas discussões da Rio+20, de diferença de realidade entre países desenvolvidos e emergentes, é em relação à urbanização. Então, por exemplo, o Jeffrey Sachs propunha que os grandes municípios investissem em economia verde, em práticas sustentáveis, como única alternativa, digamos, para evitar essa contaminação das metrópoles. No nosso caso, no caso da Argentina, você tem um inchaço das metrópoles, ainda é um processo migratório que exige alguma reversão para cidades médias e tudo. Como que o senhor analisa essa questão das metrópoles no contexto da sustentabilidade? Bem, esse é um problema difícil de resolver, porque as metrópoles são muito grandes, né? O ideal seria a gente não ter grandes metrópoles e ter cidades de tamanhos menores, né? Mas mesmo assim você tem um espaço para trabalhar, né? Por exemplo, investir mais em transporte coletivo, né? Nossas cidades, o transporte coletivo, de modo geral, é muito ruim, né? Você pega o exemplo de Curitiba, que é uma exceção, né? De modo geral, a situação é muito ruim, né? Áreas verdes, né? Também pode-se investir muito nisso, né? Mesmo em água e esgoto, você tem metrópoles em que o fornecimento é precário, né? Tem horas que até chega a faltar água em São Paulo, né? Então, eu diria que é um problema difícil de resolver, né? Aliás, colocando aqui uma questão para discussão, o que seria essa sociedade verde, né? Isso, essa economia verde do futuro, né? Essa economia sustentável do futuro. Quer dizer, a gente está caminhando numa direção, mas a gente não sabe exatamente o que é essa nossa utopia, né? Onde é que a gente quer chegar? A gente sabe que a gente quer usar menos recursos naturais, quer gerar menos CO2, mas aonde exatamente a gente quer chegar? Qual é o nosso modelo de cidade do futuro, né?
isso não está claro. Se não está claro onde a gente quer chegar, será que os nossos caminhos estão certos, né? Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Mas se você sabe onde quer chegar, só tem um caminho para chegar até lá, né? Eu acho que isso não está claro. Certo. Bom, nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Voltamos com Brasilianas.org de hoje, discutindo novas propostas e indicadores para o desenvolvimento sustentável. Para debater o assunto, recebemos no nosso estúdio em São Paulo o professor do Departamento de Pós-Graduação da PUC São Paulo, Ladislau Dalbor. E no nosso estúdio no Rio de Janeiro, a coordenadora do MBA em Sustentabilidade da FGV Rio, Suzana Feixas, e o professor da Universidade Estácio de Sá e presidente da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, Paulo Mibielli. Nesse segundo bloco, vamos abordar a disfunção das métricas atuais e as opções e alternativas que já surgem na atualidade. Eu queria começar com o professor Paulo, que é um especialista na matéria, que desse um pouquinho uma avaliação, professor, desses indicadores de acompanhamento da economia e as suas principais vulnerabilidades em relação ao meio ambiente, bem-estar e tudo mais. Bem, o principal indicador que ainda se usa é o PIB, né? Aí tem aquela discussão, né? Tem uns dizem que o PIB está sendo mal utilizado e outros dizem que o PIB, na verdade, nunca se propôs a ser utilizado dessa forma, mas acabou sendo utilizado por falta de alternativa, né? O PIB não é um bom indicador de bem-estar, né? E não inclui a sustentabilidade, né? O PIB inclui como sinal positivo, digamos assim, né? Coisas que são ruins para o meio ambiente, né? Então, você desmatar, você produz madeira, isso entra no PIB, né? Você está dando um tiro no pé, que você está destruindo recursos naturais, né? Com desmatamento, e isso não entra com sinal negativo, né? E ao mesmo tempo, quer dizer, tem uma série de coisas relevantes que deviam ser incluídas, né? Como qualidade do ar, que não é incluído. Bem, então você tem que procurar uma alternativa, né? A primeira alternativa que surgiu ao PIB foi o IDH. Uma alternativa bem sucedida, né? Ou seja, ainda hoje é a principal alternativa que tem ao PIB, mas também não tem meio ambiente. Professor, né? explica para o telespectador o que é o IDH. É o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Foi uma criação da ONU, né? E tem como base as ideias do Amartya Sen, que é um prêmio Nobel de Economia, né? Aliás, a relação do Amartya Sen com o índice é curiosa. Ele rejeitou no início, né? Dizendo que era um filho espúrio, né? Filho bastardo, e depois aceitou, achando que realmente era importante. Então, é um índice que tem 3 dimensões, né? Você tem longevidade, né? Educação e renda, que é o PIB, né? Então, você faz uma média desses 3 indicadores, né? No caso, a educação tem dividida em escolaridade e taxa de alfabetização, né? E você chega ao IDH, que é um número síntese. Aí você tem uma grande vantagem que você tem um número, como um PIB, né? Que resume tudo, né? E a crítica é que resume demais, né? E não inclui outras dimensões, não tem uma dimensão ambiental no IDH, né? Outro problema do IDH é que ele está sofrendo muitas mudanças de metodologias, né? Então, fica difícil comparar um IDH de um ano com o do outro, né? Porque você tem que refazer a série para trás. Um país está numa posição num determinado ano, depois ele muda de posição porque mudou a metodologia. Bem, e qual é o terceiro caminho? São os indicadores de desenvolvimento sustentável, que é uma metodologia proposta pela ONU e que é adotada por vários países. Aí você tem um rol de indicadores, né? Que mensuraria a sustentabilidade nas suas várias dimensões, econômica, social, ambiental e institucional. Qual é a vantagem? Você tem estatísticas e cobre amplamente, né, a situação de um país, mas como é que você pode dizer se melhorou ou piorou, né? Porque alguns melhoraram, outros pioraram. Então, a vantagem do número síntese, um número só, né, o PIB ou o IDH, você pode dizer, bem, melhorou ou piorou, né? Mas no caso dos indicadores você fica meio perdido, né? Porque uns melhoraram, outros pioraram. E tem outras medidas que são assim, ainda são meio alternativas, né? No sentido que não tem uma aceitação ainda muito grande, né? A mais conhecida é a pegada ecológica, que eu acho muito interessante,
que procura transformar tudo aquilo que se consome, ou por uma empresa, ou por uma região, em termos de área bioprodutiva. Então, pegando, por exemplo, o Rio de Janeiro, né, você tem a população consome determinada quantidade de carne. Essa carne corresponde a uma determinada quantidade de terra que você usa para pecuária, né? E é muita terra, que a pecuária no Brasil é extensiva, né? Então você pode transformar a carne que você come numa determinada quantidade de terra. A mesma coisa você pode transformar o arroz, o feijão, o pão, e vai por aí afora, com outras medidas, você chega a bens industriais, né? E aí você transforma tudo isso em terra. E aí você chega à conclusão que, na verdade, a gente sobreutiliza a terra. A gente utiliza até a terra que a gente não tem, né? A terra que acaba sendo de outros países. Professor, então, esse é um indicador muito utilizado. Tá. O professor Ladislau, conta um pouquinho o fetiche dos indicadores. De que maneira que os indicadores condicionam políticas econômicas de todos os países? Por exemplo, aqui no Brasil ameaçou cair o PIB, ou pelo menos o crescimento do PIB esse ano aí já virou um conjunto de medidas para tentar reverter. Mundialmente, você tem toda essa articulação. Qual é a importância do indicador como condicionador de políticas econômicas? Olha, o fetiche é psicológico, né? O que acorda as pessoas à meia-noite com frio na barriga, e qualquer pessoa, é a ameaça de não poder sustentar sua família, certo? Isso é real, é forte. O PIB está crescendo, está gerando emprego, as pessoas relaxam. O PIB está caindo, tem desemprego, as pessoas entram realmente e de maneira justificada em pânico, porque nós temos sociedades sem rede de... Né? O trapézio sem proteção. Né? Então, o PIB adquiriu uma força psicológica muito grande. Então, as pessoas param de prestar atenção no fato que o PIB apenas mede o ritmo de uso de recursos, ele não mede resultados. Né? Então, quando você tem um desastre ambiental, que no Golfo do México, aumentou o PIB dos Estados Unidos. Né? Você está liquidando as reservas de água na Índia para produzir para exportação, você está aumentando o PIB, só que você está acabando com a água. Então, quando você liquida os recursos de petróleo do planeta, você está aumentando o PIB. Se você faz uma conta numa empresa ou em tua casa, se você não calcula a redução dos estoques, você está fazendo a conta errada. Né? Agora, o básico é que as pessoas têm dificuldade de entender processos econômicos complexos, e somos sociedades complexas hoje, e buscam uma cifra só como referência. Isso é metodologicamente simplesmente insustentável na sociedade complexa moderna. Você tem que medir resultados ambientais, resultados de saúde, processo de evolução cultural, indicadores de satisfação das pessoas com a vida, a sobrepesca, por exemplo, nos mares, né, a extinção, a ruptura de cadeias alimentares que está se dando em várias partes do planeta. Não tem como você reduzir uma sociedade complexa como a nossa a uma cifra. Tá. Por isso que estamos evoluindo muito rapidamente para sistemas de indicadores. O que foi lançado na Rio+20 é Indicadores de Desenvolvimento Sustentável Brasil 2012, qualquer pessoa pode entrar, IDS 2012, está lá? Professor, é só para os telespectadores saberem, quem quiser acessar o documento, nós colocamos lá, bem no primeiro post lá do meu blog, lá, luisnassif.com.br, você pode baixar o documento. Maravilha. E o Brasil, nesse sentido, fez a lição de casa, tá? Porque pegou não só o tripé social, ambiental e econômico, como pegou o institucional, que são uns instrumentos de governança que permitam atingir os objetivos econômicos, sociais e ambientais e articulá-los, né? Professor, essa questão dos indicadores, a parte técnica, a gente vai discutir no terceiro bloco com mais detalhes. Eu queria depois que o senhor trouxesse mais dados aí sobre esse estudo para a gente aprofundar no terceiro bloco. Eu queria ver com a professora Suzana o seguinte: as empresas, elas têm como metodologia aí o benchmark, né? Elas se compararem a outras empresas do mesmo setor para saber se estão acima da média, abaixo da média e tudo mais. Na questão ambiental, os setores aqui
digamos assim, mais duros da economia brasileira, siderurgia, cimento, reflorestamento, eles já trabalham com benchmarks internacionais para saber se estão, para definir metas aí de poluição ou não, professora? Com relação a essas métricas que são utilizadas, como os dois professores colocaram, há uma falta de, digamos, de medir as questões ambientais, né? A efetividade das medidas ambientais. E quando se fala efetividade de medidas ambientais, estamos falando enquanto se está conservando desses recursos naturais, enquanto nós estamos preservando os serviços ambientais. Então, ainda faltam indicadores nesse sentido, né? Uma tentativa realmente da ONU é nesse índice de enriquecimento inclusivo, onde ele trabalha com o PIB per capita, um índice de avaliação social, né, semelhante ao IDH, e tem um outro que mede o capital natural dos países. Então, no momento em que se junta o índice per capita, mais o PIB, mais o social e a questão ambiental, então nós vemos um novo reagrupamento, uma nova classificação dos países, dando conta de que muitas vezes se cresce com o PIB, como o professor Ladislau falou, mas se está perdendo em termos de recursos naturais. E me parece que o grande ganho, por exemplo, da Rio+20 no documento foi exatamente a questão ecológica, a questão da conservação dos ecossistemas, de preservar os serviços ambientais, estar na fala de vários dos dirigentes, representantes de Estado e governo, como também estar explicitado no documento, né? Isso, na verdade, vem significar que nós precisamos olhar para os ecossistemas, que são deles que nós dependemos, todos os nossos bens, o nosso bem-estar físico, a nossa sobrevivência, bem-estar que conquistamos, ele vem todo dos ecossistemas. Então, se nós não preservamos os ecossistemas, se estamos constantemente dilapidando essa riqueza, nós um dia podemos não ter o crescimento que desejamos. Bom, vamos a uma pergunta que a Priscila selecionou dos telespectadores. Lembrando que o programa é ao vivo, você ainda pode enviar perguntas através do nosso portal www.brasilianas.org. Priscila. Um telespectador do Rio de Janeiro, Paulo Vilas, pergunta: que peso poderia ser atribuído à universalização do acesso à água potável e ao tratamento de esgoto na formação desses novos índices que estão sendo discutidos? Acho que o professor, o Paulo Mibielli, pode responder. Mibielli. Esses pontos são básicos, inclusive estão nos ODM, né, os Objetivos do Milênio, né? E eu acho que provavelmente eles vão entrar nos ODS também, né? Eu acho que a lógica dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que ainda não foram fixados, né, mas já foram apontados que isso vai ser feito, né? Eu acho que eles vão começar pegando alguma coisa que já está sendo feita, né? E esses são dois fortes candidatos a entrar, porque são coisas básicas, né? Se a população não tem água, né, como é que ela pode sobreviver, né? E a questão do esgoto também é fundamental, não só para a qualidade de vida, como também para a saúde, né? Tem uma relação direta com mortalidade infantil e sem falar com a poluição dos rios, dos lagos, etc. Né? Então, são coisas básicas e são coisas que são chamada poluição da pobreza, né? Ou seja, à medida que o país se desenvolve, deveria acabar com esses problemas naturalmente. No caso do Brasil, a gente resolveu da água, mas o negócio do esgoto está muito complicado. A gente está avançando realmente muito devagar. E eu espero que o atual governo se preocupe muito com esse ponto. Professor Ladislau, não é curioso que, quando se fala em economia verde, fala em mudança desse modelo consumista, entra essa questão da segurança em relação ao futuro, entra a questão do saneamento, educação. Não é meio contraditório, quando se discute tudo isso, o receituário do próprio Banco Central Europeu, do FMI para os países da Europa, de cortes absurdos aí, em toda essa rede de proteção social que foi criada ao longo de décadas? Olha, deixa eu ligar isso com o primeiro artigo que resulta da conferência,
o primeiro artigo substantivo diz que o principal drama que o planeta enfrenta é o drama da desigualdade e da pobreza. Quando fala da economia verde, fala da economia verde inclusiva. Certo? Ou seja, nós temos junto o problema é que nós estamos dilapidando o planeta e o outro problema é que estamos fazendo isso em proveito de uma minoria. Né? A tragédia é a seguinte, quanto mais a gente concentra a renda, mais a gente fragiliza a economia pela fragilidade da demanda. O que muitos têm dito é o seguinte, meu Deus, se todo mundo quiser comer carne nesse planeta, esquece, né? O Chandran Nair fez um estudo sobre, ele é de Singapura, sobre os desafios da Ásia. Ele diz os 4 bilhões de asiáticos comem muita pouca carne, certo? Nos Estados Unidos se come 9 bilhões de frangos por ano. O dia que a Ásia quiser comer frango como os americanos, haja galinha. Quer dizer, o planeta, né? Nós estamos ultrapassando já em 30% a capacidade do planeta. O que é mais significativo, ao meu ver, é o seguinte, é que quando a gente fala em incluir as populações, a gente não necessariamente quer ter mais bonecas Barbie, mais tênis Nike, mais carros e coisas, porque o que mais é necessário para as populações, e estamos falando em 2/3 da população mundial, que precisam ser incluídas, é acesso à educação decente, acesso à saúde, acesso ao saneamento básico, à água limpa. Nós temos 1 bilhão e 400 milhões de pessoas sem acesso à eletricidade. Imagine como as crianças estudam nesses casos. Nós temos 1 bilhão de pessoas passando fome. Ou seja, na realidade, nós precisamos de um conjunto de elementos que não geram aquecimento global, que não geram dramas climáticos, nem pressões sobre os recursos naturais, né? Esse é um equilíbrio, digamos, a nível planetário. Na Europa, o problema destoa completamente, porque não se trata de uma crise econômica na sua origem, certo? Nem nos Estados Unidos, são economias ricas, quer dizer, o que se produz per capita lá, barbaridade, são $40 mil por pessoa, certo? Por ano, né? O que tem é que tem um sistema de especulação financeira, que é a emissão de papéis, papel chamado dinheiro, ou papel que dá direito ao dinheiro, são papéis que dão direito ao produto. Quando você emite muito mais papéis do que ao produto, você desarticula o sistema. Então, gerou-se um sistema especulativo. Para você ter uma ideia, eu peguei no Banco Internacional de Compensações de Basileia qual é o chamado Outstanding Derivatives, os derivativos, os papéis, os papagaios emitidos pelos bancos sobre produto. Atinge 600 trilhões de dólares para um PIB mundial de 60. Ou seja, haja dinheiro que se encha os bancos para eles colocarem algum recurso real por baixo desse montante de papéis que eles produziram. Quanto mais eles estiverem salvando os bancos, mais eles vão gerar um déficit. Esse déficit obriga a reduzir os gastos públicos. Os gastos públicos na Europa são essencialmente centrados em políticas sociais, certo? Você reduz as políticas sociais, você reduz o consumo. Você reduz o consumo, você esfria a economia. Esfriando a economia, entra menos imposto, aumenta o déficit. Certo? Então, a política adotada na Europa, e há críticas fortíssimas, inclusive do próprio François Hollande, né, recentemente eleito na França, a política é simplesmente surrealista. Né? Bom, nós vamos a mais um intervalo e Brasileiras.org volta já. Brasileiras.org está de volta. Fazemos hoje um balanço da Rio+20, que se encerrou na última semana. E discutimos a criação de novos indicadores de desenvolvimento. Recebemos no nosso estúdio de São Paulo o professor do Departamento de Pós-Graduação da PUC São Paulo, Ladislau Dalbor. E no nosso estúdio do Rio de Janeiro, a coordenadora do MBA em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, Suzana Feixas, e o professor da Universidade Estácio de Sá e presidente da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, Paulo Mibielli.
Nesse último bloco, vamos levantar as propostas de novas métricas para o desenvolvimento e como elas facilitarão na elaboração de políticas públicas no futuro. Eu queria voltar ao professor Ladislau, que o senhor começou no bloco passado aí a mostrar esses novos indicadores, que fizesse uma síntese desses novos indicadores. Olha, um bom exemplo é a cidade de São Paulo. O movimento Nossa São Paulo começou com uma consulta da população de que eles achavam importante. Então, por exemplo, eles acham importante quanto tempo em média se espera pelo ônibus. Acham importante quanto tempo, quando você chega com um problema numa clínica, leva para você ser atendido e entre ser atendido e receber o tratamento. Acesso, enfim, descentralizado a serviços públicos, que, aliás, hoje é completamente possível. E, a partir daí, eu ajudei nesse processo, se montou um conjunto de 100 indicadores básicos de qualidade de vida, chamado IRBEM, Indicadores de Bem-Estar da Metrópole. O que isso significa? Que se a gente escuta as pessoas, a gente tem uma indicação de que as pessoas querem. Aí você deixa de brigar com o PIB e saber se é FIB, Felicidade Interna Bruta, ou se é, enfim, os diversos, né? Você passa a dar para a sociedade um espelho do que ela quer e, ao transformar isso em metas que a cidade precisa, você dá rumos. Porque a grande utopia, acho que a gente já não raciocina mais com isso. Mas a gente está numa cidade onde vive com esgotos a céu aberto, temos que liquidar isso. É uma prioridade. Nós temos esse número de gente vivendo em cortiço ou favelas, tem que resolver os problemas. Então, gradualmente, vão aparecendo as prioridades e o que é mais necessário em termos de canalização de recursos, né? Então, você tem isso para as cidades, você tem isso está se espraiando pelo mundo. Você tem Jacksonville, nos Estados Unidos, por exemplo, publica a cada ano, informa a sua população qual é o progresso da qualidade de vida da nossa cidade. Né? Jacksonville Quality of Life Progress Indicators, indicadores de qualidade de vida. São Francisco faz isso. Milhares de cidades estão fazendo isso. A nível dos estados, no caso nosso, nós publicamos pelo IBGE esses 62 grupos de indicadores que são os indicadores de desenvolvimento sustentável do Brasil, né? Quer dizer, eu acho que esse processo está se espraiando e à medida que as pessoas se acostumarem que a qualidade de vida não se resolve com um número, né? É um conjunto de processos completos. Nós vamos gradualmente criando os indicadores correspondentes. Eu vou perguntar para o professor Paulo, lá no Rio de Janeiro. Quer dizer, quando se pega mesmo o setor de planejamento, balanço scorecard e outras formas de métrica aí, entram as pesquisas também, as pesquisas de satisfação e tudo mais que o senhor mencionou no bloco anterior. Agora eu pergunto o seguinte, a expectativa de felicidade varia muito de país para país. As exigências do consumidor, do cidadão contribuinte, varia muito de país para país. Tende a ser maiores em ambientes democráticos, menores em ambientes menos democráticos aí. Como compatibilizar coisas objetivas, indicadores objetivos, saneamento, educação e outros, com esses imponderáveis, digamos assim, professor? Bem, é fundamental, né? Combinar as duas coisas. E isso é uma das propostas do chamado relatório Stiglitz. Essa discussão sobre novas métricas e como você ir além do PIB, uma das bases dele é esse relatório encomendado pelo Sarkozy, né, para uma equipe de prêmios Nobel de economia, né, cabeçada pelo Stiglitz. Né? Stiglitz 100, que é prêmio Nobel, e o Fitoussi, que é especialista em contas nacionais. Então você tem que ter uma maneira de combinar as duas coisas. Né? Por exemplo, um índice muito interessante é o do Butão, né, que é de Felicidade Nacional Bruta, né? Em que eles têm elementos bem subjetivos, objetivos, melhor dizendo, que é a renda das famílias, né? E tem elementos subjetivos, que é da chamada felicidade subjetiva, né? Pouca gente sabe, mas a felicidade é medida já há muito tempo, inclusive no Brasil. No Brasil não há tanto tempo, né? A CNI, por exemplo, tem um índice de satisfação, né?
que você pode considerar como um índice de felicidade. É curioso, né? Os dados começam em 99 e o índice começa a subir a partir do segundo governo Lula, né? E tem lógica, né? Que é quando você supera as crises e a economia começa a crescer, né? E em termos mundiais tem o World Economic Values, né? E tem a Gallup, que fazem pesquisas em vários países com relação a índice de felicidade. Quer dizer, você pergunta para as pessoas se as pessoas são felizes, né? Aí você pode colocar uma escala de 1 a 10, ou pode colocar se é muito feliz, pouco feliz, etc. E você transforma isso num número, né? O último número que eu vi da World Values, entre 50 países, o Brasil ficava no meio, em 25, na escala, em termos de felicidade. Ficava empatado com a Argentina, um pouco acima do Chile, empatado com o Uruguai, né? Isso é um dado bem defasado, né? Antes da crise, né? Mas dá para ter uma ideia. Existe uma relação entre felicidade e renda, né? O PIB per capita, né? Aquela velha discussão, né? Dinheiro traz felicidade? Bem, se você comparar níveis de renda e nível de felicidade, né, dentro de um país há uma correlação nítida. Entre países também tem, mas não é tão nítida. Isso gerou, inclusive, uma controvérsia, né, chamada economia da felicidade, ou chamado paradoxo de Easterlin, que dizia que você teria um teto de felicidade, né? A partir de um determinado ponto você aumenta a renda e não aumentaria a felicidade. E o que se viu é que, na verdade, a felicidade continua aumentando, mas de forma decrescente. Ou seja, você pega os países ricos, eles aumentaram muito pouco a felicidade nos últimos anos. Quem aumentou mais é quem não é rico. Então tem uma certa tendência à saturação. Professor Suzana, uma das dúvidas que se tem muita discussão, por exemplo, quando se fala numa hidrelétrica, vai se fazer o balanço ambiental, se fala que de um lado ela realmente não é poluente, mas de outro lado a madeira que está embaixo da água lá solta gás metano. Quando se fala na questão do etanol, fala-se, tudo bem, o etanol não é poluente, mas os tratores que ajudam aí a mexer com a cana, aí a queimada é poluente. Esses balanços poluidores, de poluição, de meio ambiente, já tem alguma métrica que permita fazer a soma final da matriz de fatores aí que interferem em cada setor, professor? Não, eu percebo que há realmente uma dificuldade de ter métricas que levem a uma comparação, por exemplo, de quais seriam as alternativas em termos energéticos. Então, o que é melhor? É consumir petróleo, por quê? O petróleo, ele é eficiente em que sentido? Qual é o nível de poluição que ele provoca? E dessa mesma forma, fazer o mesmo estudo para as outras alternativas, a eólica, a solar, a energia nuclear. Então, no momento que nós tivermos critérios comparativos, uma tabela comparativa de todas as alternativas energéticas, por exemplo, nós teríamos mais facilidade para entender onde investir, né? Seria uma possibilidade também de maior compreensão para a população poder entender e até decidir em que consumir. Se consome na energia hidráulica dentro de casa, ou a gás, ou implanta uma energia solar. Então, na verdade, o que nós percebemos em termos de discussão da matriz energética brasileira é que cada setor de energia defende a sua área, né? Mas sem que haja possibilidade de critérios alternativos, né, de comparação para podermos decidir adequadamente. Bom, vamos a mais uma pergunta selecionada pela jornalista Priscila de Paula. A Manuela Maia de Maceió pergunta: o novo índice da ONU, o índice de riqueza inclusiva, será suficiente para medir desenvolvimento econômico, humano e natural, professor? Não acho que não há uma cifra que resume. O conceito do índice sintético, né, que resolve tudo, inclusive foi experimentado, por exemplo, no Brasil, em Belo Horizonte, né, Indicador de Qualidade de Vida Urbana, IQVU, chegar a um número
Você não pode medir um número, digamos, a tua vida, se você está mais feliz, melhor, porque você tem dimensões culturais, materiais, psicológicas, espirituais, enfim. Não é? A riqueza do que foi mencionado aqui do Felicidade Interna Bruta do Butão é que ele pega 9 grandes áreas. Né? A riqueza do sistema hoje adotado nos Estados Unidos, que é o Calvert-Henderson Quality of Life Indicators, ele trabalha com 12 grandes grupos de indicadores. Né? Eu mencionei aqui o estudo do IBGE, né, que temos agora um mapa da evolução da sustentabilidade no Brasil, são 62 grupos de indicadores. Não só eles apresentam os grupos de indicadores, mas a cada indicador, cada grupo, eles mencionam quais são as relações. Então, por exemplo, você vai ter indicadores de produção agrícola, mas você vai ter a chamada para relacionar com o uso da água, com o sistema de contaminação e coisa do gênero. Quer dizer, montam sistemas cruzados. Isso significa que você tem uma compreensão sistêmica de como você está evoluindo. Porque a partir dessa compreensão sistêmica é que você começa a corrigir. Por exemplo, no que a professora menciona, né, da pegada de carbono, né, nós já temos medidas bastante sólidas nos principais setores, agricultura, indústria, cimento, etc. Enfim, qual é a pegada de carbono. Né? Mas quando a gente junta isso com as diversas alternativas, é que você começa a diferenciar as políticas. Você para de ter que o banho é isso aqui. Porque, por exemplo, numa cidade determinada do semiárido, a problemática da água é particular e deve ser mais. Em outras cidades políticas serão diferentes e você gradualmente articula políticas reais diferentes nas diferentes regiões. Né? Bom, professor, muito obrigado aí. O Brasilianos.org, infelizmente, está chegando ao fim. E agradeço muito a participação dos convidados, professor do Departamento de Pós-Graduação da PUC São Paulo, Ladislau Dalbor, a coordenadora do MBA em Sustentabilidade da FGV Rio, Suzana Feixas, e o professor da Universidade Estácio de Sá e presidente da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, Paulo Mibielli. E você que nos assiste, muito obrigado e não deixe de participar do site www.brasilianas.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E amanhã, terça-feira, realizaremos um seminário brasilianas.org sobre gestão pública em São Paulo. Para participar, acesse o nosso site e veja a programação completa. E nós voltamos na próxima segunda-feira com um balanço da Rio+20, às 10 da noite, aqui na TV Brasil. Até lá!